De 12 minutos, conforme nós anunciamos, estamos recebendo nos estúdios da CBN o Márcio Atala, que está em Campo Grande, veio participar conosco das celebrações dos 119 anos da nossa capital morena. Esse é um presente da Cacemes e da CBN para você, que mora em Campo Grande e que também se preocupa com qualidade de vida. Está aqui conosco também nos estúdios o Ricardo Ayash, que é presidente da Cacemes. Seja bem-vindo, Ricardo. E o Israel Cavalcante, que é o nosso colunista Israel aqui. Espíndola. Espíndola, exatamente, e Otávio. Márcio Atala, em primeiro lugar, obrigado pela tua presença, seja bem-vindo a Campo Grande. E para nós é um prazer imenso poder hoje começar a semana falando em qualidade de vida. Bom, eu que agradeço o convite, gosto muito de Campo Grande e acho que toda oportunidade que a gente tem de falar do estilo de vida, como isso vai influenciar a nossa saúde, acho que é um privilégio. Então, eu que agradeço o convite de vocês. Legal. Como é que tá hoje? Bom, o Márcio Atala é o nosso colunista da CBN. Diariamente a gente acompanha, né, Ricardo? As dicas que o Márcio dá pra gente aqui. Ele é especialista em qualidade de vida e saúde, ministra palestras em todo o país, leva informação e hoje vai estar conosco lá no Parque das Nações Indígenas a partir das 17 horas já começa, Israel. Nós vamos estar lá. Já começa. Vai ter um movimento lá, né? Só para fazer um adendo aí, sempre nós informamos que a vida ativa é o melhor remédio que tem, né? Eu como jornalista, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o professor, literalmente, o treinador. Não tenha dúvida. Márcio, como é que tá a qualidade de vida nossa, do brasileiro? Como é que eu posso começar essa conversa com você perguntando isso? Acho que é legal. Ela não vai bem, mas isso não é uma exclusividade do brasileiro, né? Eu fiz uma viagem grande agora de 45 dias de um projeto, de um documentário, justamente falando de estilo de vida, sedentarismo e saúde. E essa viagem começou indo para Harvard, falando com o chefe de saúde pública de lá. E ele diz que 2/3 das doenças que acometem a população hoje, elas são causadas pelo nosso estilo de vida, por escolhas que a gente poderia fazer todos os dias e acaba fazendo escolhas que não são exatamente as melhores. Se você pegar a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que são de 150 minutos de atividade, divididos preferencialmente em 5 dias, você tem quase 70% dos brasileiros que não atingem isso, né? Isso não tem um impacto apenas no sobrepeso, porque se fosse só uma questão de estética, tudo bem. O problema vai além disso. Paga-se um tratamento, resolve-se, tá tudo bem. O problema vai além disso, né? O sedentarismo ele é fator de risco para, se não todas, quase todas as doenças. Então, se a gente fala de pressão alta, se a gente fala de diabetes, depressão e ansiedade, câncer, que são as 4 doenças mais prevalentes, o sedentarismo é um fator de risco, né? Hoje você tem 300 mil mortes por ano no Brasil vindas do sedentarismo. Então, como que a gente muda isso? Com informação, né? Então, acho que esse espaço que a gente tem na CBN, ele é muito importante, mas mais do que isso, você precisa ter uma ação pública, uma ação, um programa de saúde pública para a população, mostrando a importância e dando condição para isso. Nessa viagem, a gente pode discutir aqui diversas maneiras, né? Então, você pode escolher mudar o meio ambiente, por exemplo. Então, se você vai em Seul, se você vai em Copenhague, por exemplo, lá eles fizeram opções para ser mais fácil você se locomover a pé e de bicicleta do que de carro. Então, a pessoa não escolhe a bicicleta porque ela é ecologicamente correta ou porque vai ficar mais saudável. Ela escolhe porque é mais fácil. E aí ela acaba se movimentando naturalmente. Então, uma das maneiras da gente mudar é pensando numa mudança do meio ambiente, né? Que envolve urbanistas e tal. Você tem uma outra maneira que é a premiação. A gente estava falando aqui fora do ar sobre a Inglaterra, sobre o Canadá, sobre outros lugares, e mesmo nos Estados Unidos hoje você tem diversos planos de saúde que premiam, que pagam para a pessoa se manter fisicamente ativa, porque é mais barato, né? E assim, não vamos pensar só no dinheiro. Qual que é o melhor benefício do estilo de vida? É você mesmo, é você ter autonomia, é você não ser doente, né? Chega o final de ano, todo mundo pede lá, dos 3 pedidos, um é saúde, certeza. E a segunda-feira também é o dia da gente retomar esse compromisso, né? E saúde, a gente sempre pensa assim, precisa ter um hospital perto da minha casa, o plano tem que fazer por mim, o Estado tem que fazer por mim. Só que a gente é que pode fazer mais pela nossa saúde. Né? O nosso estilo de vida depende muito da gente. Claro
que, se a gente tem uma política de saúde pública que favoreça isso, é fundamental. E só completando, ano político, né? Uma das coisas que mais faz diferença na saúde é você diminuir a desigualdade social, né? Isso é fundamental. Você diminuindo, você dá acesso a mais pessoas terem condições de adotar um estilo de vida melhor. Ricardo Hayashi, 119 anos de Campo Grande, você não poderia ter escolhido aí um presente. Nós. A Cacemes trazendo aí o Márcio, eu acho que hoje é um dia pra gente olhar para o mundo e olhar para nós mesmos também e retomar aquelas promessas que nós fizemos lá no dia 31 de dezembro. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Otávio. É um prazer estar aqui com o Márcio Atala, que é uma referência hoje no nosso país, né, para esse debate sobre qualidade de vida. E realmente, quando vocês nos procuraram propondo esse dia, né, para Campo Grande, nós prontamente aderimos ao projeto, porque ele vem ao encontro daquilo que nós pensamos e estamos trabalhando dentro do nosso plano de saúde. Márcio até comentava contigo agora há pouco, para mudar, inverter essa lógica da saúde no Brasil, que é uma lógica muito voltada para a doença. E eu vou até te dizer uma coisa aqui, Márcio, porque tem uma visita do Márcio programada para uma estrutura nossa. E sabe para onde que estava programada? Para o hospital. Então eu falei, mas de forma alguma. A hora que eu vi isso, falei, de jeito nenhum, nós temos um centro de prevenção, nós vamos levar o Márcio para conhecer o centro de prevenção, poxa vida. Cara, você é médico, cardiologista. Eu sou cardiologista. E tenho uma experiência própria, inclusive, sobre o quanto a atividade física regular mudou a minha qualidade de vida nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. Então já tive um peso acima e hoje eu consigo controlar melhor e o rendimento, o suporte que você tem ao dia a dia de trabalho, o quanto você tolera o estresse, é incrível o benefício que a atividade física e uma alimentação mais saudável pode oportunizar para a gente. Então, coincidentemente, nós fizemos a corrida da Cacemes no dia 25, no sábado, que foi uma corrida que já está no seu 8º episódio, na sua 8ª edição, com 2.600 participantes. Foi uma coisa muito legal. E essa vinda do Márcio Atala realmente traz para nós, até porque ele hoje é uma expressão nacional nesse debate, e isso traz para a gente um reforço ainda maior e com uma qualificação que ele tem para fazer esse dia aqui com a gente e para a população do nosso estado. Até estava dizendo para o Márcio, ele, claro, conhece os dados. Cidades aí, né? Conhece os dados, mas Campo Grande é uma das capitais com maior índice de obesidade do país. Uau! Então, isso é um índice alarmante, é um índice preocupante, e o poder público precisa também tomar a frente desse debate. Claro que depende muito das pessoas, mas o poder público tem que induzir. Né? Isso no Brasil ainda não é muito forte, né, Márcio? O Márcio estava falando, né? Você aproximar o cidadão, o trabalho do local onde ele reside, ou vice-versa, né? Aproximar a residência da pessoa de onde ele trabalha, para ele se locomover de bicicleta ou a pé. Você costuma andar muito a pé, cara? Cara, eu não ando a pé, eu faço minha atividade física regularmente, praticamente todos os dias. Isso é interessante, né? Nem todo mundo vai optar por essa atividade cotidiana, né? Claro. Do andar a pé e tal. Mas ele faz a atividade física dele programado. Cada pessoa ela tem que encontrar uma maneira dentro do dia a dia dela que seja possível manter a regularidade. A regularidade ela é a grande chave do sucesso quando a gente fala de atividade física, de alimentação. Não adianta você fazer aquela dieta restritiva e dali a pouco você para. Não adianta você fazer um treino muito intenso e você não dá regularidade. Então cada um vai encontrando o seu jeito. Quando ele fala do controle do estresse, talvez hoje, nessa sociedade, nas grandes cidades que a gente vive, a gente é massacrado por muita informação, muita demanda, e o estresse ele é inerente. Se você não tem alguma maneira de você controlar, de você diminuir os efeitos do estresse, isso é muito danoso para o corpo. A atividade física, ela faz isso, né? Claro. Ela diminui ali o hormônio do estresse, ela tem uma série de adaptações positivas, ela melhora a qualidade do sono. Então você tem um conjunto de coisas que são importantes. Por isso que eu falo, cada um tem que encontrar a sua maneira. Por isso que às vezes
como o Ricardo bem disse, você morar perto do seu trabalho. A gente entrevistou um urbanista que ele fala o seguinte, é o Jeff Speck, ele é especialista em cidades, e ele fala, tenta fazer a cidade tartaruga, né? Onde nos bairros você tem emprego, moradia e que possibilite que a pessoa se locomova mais. Bom para o meio ambiente, bom para a saúde, bom para tudo. Isso. Ah, não dá, eu trabalho do outro lado da cidade. Então, como você se programa para ter algum tipo de movimento? Eu acho que isso que é importante. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência voltaremos a conversar aqui com o Márcio Atala, Ricardo Ayashi e o Israel, que está aqui conosco também, além do Lucas Mamero. Tá voltando. Com 10h35, a gente lembra que hoje, a partir das 17 horas, lá no Parque das Nações Indígenas, a CBN e a CACEMES vão receber você para celebrar os 119 anos de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Lucas Mamed, o nosso aspirante fitness. Aspirante? Ele fala isso. Você conhece a minha história trágica, né? E é isso que eu queria até perguntar. Eu tenho 25 anos e eu já emagreci mais de 15 quilos 3 vezes na minha vida. Uma na adolescência, uma por volta dos 20 anos. E há 2 anos eu emagreci. E sempre eu volto a engordar. Gradativamente eu vou ganhando peso. Primeiro eu queria que você falasse um pouco quais os malefícios de ficar engordando, emagrecendo, e eu percebo que isso é completamente da cabeça, assim, porque eu me concentro aqueles 6, 8 meses, 1 ano, que seja, para emagrecer, e depois parece que tudo vai voltando se acomodando, às vezes você deixa de fazer atividade física e ganha peso e para de... É sempre uma soma de fatores, né? Essas duas questões, os malefícios de ficar engordando, emagrecendo e o quanto isso é da cabeça da pessoa também, sabe? O efeito sanfona, ele é bem inflamatório para o corpo, né? Não diria que é tão prejudicial quanto se manter obeso o tempo inteiro e sedentário, mas ele realmente não é positivo para o seu corpo, esse efeito inflamatório que você causa, emagrecendo muito num curto espaço de tempo e depois voltando e recuperando esse peso. O ideal sempre, claro que a cabeça tem, se a gente pensar ali em obesidade e uma série de fatores, é multifatorial. A resposta nunca é simples para um problema complexo como esse. Eu diria que a atividade física feita de maneira regular, ela tem um benefício que pouca gente dá valor, que é o benefício cognitivo e social, né? Então, você procurar uma atividade física sem ser exagerada, dentro do seu limite, que você consiga conviver com outras pessoas, e você tendo essa atividade regular, você começa a, primeiro, além de melhorar a sua autoestima, você melhora uma série de funções cognitivas no seu corpo e, principalmente, você cria um ciclo de amizade que isso te mantém ali dentro. Então você começa a fazer uma roda e gerar um ciclo virtuoso. Por isso que eu falo que normalmente as pessoas que estão com excesso de peso, estão muito acima do peso, acabam optando ou por uma dieta muito forte ou por uma atividade física que, por mais que vá dar benefícios nesse início, ela é muito acima do que a pessoa pode ou muito acima da capacidade. Isso tem um prazo de validade e você mentalmente não consegue sustentar isso depois de um tempo. Então, acho que o grande segredo é você fazer essa mudança gradativamente, sem muita pressa, seja na alimentação, mas principalmente em relação à atividade física, buscando esses benefícios sociais e cognitivos da atividade física, porque isso vai fazer com que ela atinja um contexto muito mais amplo. Isso. Só emendando uma questão também que muita gente fala, é quase que um senso comum, de que é possível ter sobrepeso e ser saudável, assim como é possível também ser magro e não ser saudável. Isso existe mesmo ou é uma falácia? Não, isso é um estudo, talvez o maior estudo populacional feito na Inglaterra, mais de 30 anos, com quase 500 mil pessoas, mostrou que se você é fisicamente ativo e tem sobrepeso, em relação ao magro sedentário, nos próximos 10 anos, sua chance de morrer ou adquirir uma doença crônica é metade, tá? Então é importante que você seja fisicamente ativo. Ricardo, isso me dá uma ideia que o Márcio, a gente conhece ele aqui, é pelos desafios de medida certa, e a gente sabe que quando tem um desafio, você geralmente se empenha mais, se envolve mais.
A CACEMS e a CBN, vamos organizar aqui um concurso de quem chegar no final do ano e conseguir baixar você nem 4, 5 projetos, vai ganhar. já tabelamos. No final do ano, Depois a gente vai conversar sobre isso. pesa e a gente vai acompanhar. E o prêmio no final do ano vai ser anos a mais de vida, qualidade de vida. Você sabe, Otávio, o Márcio estava falando aqui, fantástica a experiência que ele tem, e nós observamos muito isso nas atividades que a gente tem desenvolvido, claro, além dos estudos que a gente analisa, mas nosso centro de prevenção, até uma média comentar contigo, né? Nós criamos esse centro de prevenção há quase 7 anos, né? Nós começamos as atividades, hoje são 5 no estado e a gente vai ampliar. Mas se você observar o que isso resgatou, porque tem muitos aposentados que estão lá praticando atividade física, a alegria que essas pessoas resgataram na sua própria vida, porque passam a ter um convívio social, passam a ter ali um motivo para o seu dia ser melhor, é incrível. E fora os benefícios físicos e biológicos, mas mentalmente é uma soma maravilhosa. Agora, o que o Márcio colocou, né? A regularidade é fundamental. O que a gente observa, né? Até como médico cardiologista, que os pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, e isso muito também culpa da abordagem que muitos médicos fazem, entendem essa mudança de hábito como algo que tem início, meio e fim. E não é assim. Tem início e deve ser para a vida toda. A prática de atividade física, o hábito de alimentação saudável precisa ser para a vida toda, né? Então isso é que é importante. Claro que existem fatores que influenciam na obesidade que precisam também de tratamento, né? Compulsão alimentar é um exemplo. Sim. Né? E o tratamento é para a vida também. 10h41, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para conversar com o Márcio Atala, que hoje, aqui em Campo Grande, lá no Parque das Nações Indígenas, vai dar uma aula, show, uma palestra para você que está acompanhando aí a nossa programação. Nós já voltamos. Em Campo Grande, a gente volta a conversar ao vivo aqui nos estúdios da CBN com o Márcio Atala, que hoje faz uma aula show pra gente lá no Parque das Nações Indígenas. Esse é um presente da CACEMS e da CBN para Campo Grande. Israel. Bom, minha pergunta agora é tanto para o cardiologista quanto também para o educador físico. Quando nós dizemos uma vida saudável, as pessoas logo já remetem a emagrecimento e aquela alimentação radical. Corta arroz, corta macarrão, corta isso. Para os dois, uma vida saudável, uma vida equilibrada, eu preciso realmente cortar tudo? Nada do hambúrguer, nada do happy hour. Como é que eu consigo isso? A sua pergunta já é uma resposta, né? Uma vida equilibrada. Então nós precisamos ter realmente o equilíbrio. É claro que não dá para fazer o que algumas pessoas por vezes fazem. Olha, eu como hambúrguer uma vez por semana. Aí pizza uma outra vez por semana. Aí, enfim, cada dia da semana processa muito, Ricardo. Então, e shopping uma vez por semana também, né? Aí vem a bebida tem um fator importante, né? A quantidade é um fator importante. A quantidade de bebida tem uma relação direta com o excesso. Ele promove alterações no nosso organismo que realmente dificultam muito esse controle do peso, controle inclusive para você praticar atividade física no dia seguinte, né? A disposição diminui, enfim. Então, é importante encontrar esse equilíbrio. Acompanhamento nutricional, o educador físico, o médico que vai fazer esse acompanhamento e buscando essa orientação. E cada um também vai encontrando o que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz melhor, né? No seu rendimento esportivo, no seu dia a dia. Então, esse conceito de dieta radical, que elimina uma série de coisas e que dá a sensação de que deve ter início e fim. E mais do que isso, dificulta muito a sustentabilidade dessa mudança, você entendeu? Então fica uma coisa insuportável por longo prazo. Resumindo, Márcio, é preciso sofrer, passar fome para poder conseguir qualidade de vida? Não, isso que o Ricardo falou é fundamental, né? Você entender que se você faz grandes restrições, isso é insustentável no longo prazo. Quando você fala de ter saúde, ter qualidade de vida, a gente tem que pensar o estilo de vida, atividade física e alimentação, acho que com 2 objetivos, né? Você controlar fatores de risco para doenças crônicas
e você ter autonomia. Hoje, óbvio que a gente vai viver mais, né? Agora, como você vai viver mais como você vai viver esses anos é muito mais importante do que você vai viver 1 ou 2 anos a mais, né? Então é importante que você tenha qualidade. Quando você fala de cortar coisas, eu tive na Coreia. Um brasileiro come em média 40 quilos de arroz por ano. Um coreano come em média 120 quilos de arroz por ano. O café da manhã tem arroz, o almoço tem arroz, a janta tem arroz. A Coreia tem menos de 5% da população acima do peso e tem 85 anos de expectativa de vida, 10 anos mais do que a do Brasil. Uau. Mas não é correto eu falar que o arroz faz viver mais e emagrece. É o estilo de vida como um todo. É uma cultura. Mas isso é uma prova de que o arroz não é o vilão, o pão não é o vilão, é o equilíbrio, como o Ricardo falou. Né? Eu não posso querer comer o que o Nadal come e fazer a atividade física que eu faço. Você tem que cada um encontrar esse seu equilíbrio. Márcio, eu quero convocar agora a Isabelle, que é a nossa desportista aqui da CBN. Ela tem uma pergunta para você. Oi, Márcio, tudo bem? Eu queria perguntar assim, no sentido de, ao mesmo tempo que não praticar esporte é prejudicial, se praticar vários esportes em um só dia, se isso pode ser ruim, às vezes ficar um dia inteiro competindo. Por exemplo, eu faço futsal e jiu-jitsu, às vezes no mesmo dia. Isso pode ser ruim, pode ser prejudicial para a saúde, pode atrapalhar em algum momento? Todo o excesso, na verdade, ele causa um certo prejuízo. Talvez não imediatamente, né? Então, teve um paciente que chegou lá na clínica, eu já corri 2 maratonas, tô sentindo nada. Mas com certeza daqui a pouco vai sentir, né? Mas o seu corpo, ele dá alguns sinais. Se você começa a ser uma pessoa mais irritada, se você não tem uma boa qualidade de sono, se durante o dia você fica muito cansado, esses são sinais que a atividade física está em excesso. Agora, se você consegue fazer isso, você não tem dores pelo corpo, você dorme bem, você não passa o dia cansado, você está de acordo. Quer dizer, seu corpo ele se condicionou a ter isso sem grandes sacrifícios, né? Então, primeiro, toda uma questão de como você chega nesse estágio e como o seu corpo responde a isso. Então, ouvir o seu corpo e sentir esses sinais é muito importante para detectar se a atividade está em excesso ou não. Aliás, né, Márcio, uma coisa que é importante que por vezes as pessoas não valorizam é a qualidade do sono para a recuperação do nosso organismo. Isso é fundamental. Para a estruturação da musculatura. Quer dizer, isso é muito importante. Às vezes o camarada quer ganhar massa muscular, treina, dorme 3-4 horas por dia, um sono de baixa qualidade, ele não vai ter o tempo necessário. O sono é fundamental para essa. Durante o sono, o nosso corpo ele constrói, ele se recupera de todo o dano feito no dia. Então você tem toda uma regulação ali de hormônios que é muito importante para essa recuperação. Então o sono ele é fundamental. Por isso que muitos atletas, a gente fala assim, quem trabalha direto com os atletas, fala que o day off é tão importante quanto os dias de treinamento. Day off é aquele dia que você tira realmente só para descansar, dormir, fazer uma outra atividade. Toda preguiça. Márcio, você está aqui em Campo Grande hoje para uma aula show, para um bate-papo com a galera lá no Parque das Nações Indígenas. Isso. Vamos convidar o pessoal. Como é que vai ser a nossa noite hoje? Bom, eu quero o máximo de pessoas possíveis aqui de Campo Grande, né? A partir das 5 vão ter aulas, vão ter diversas atividades e a partir de 6:30, quer dizer, dá tempo do pessoal sair do trabalho, ir para lá. Eu vou conversar, vou tirar dúvidas, a gente vai bater papo longamente ali sobre todas essas dúvidas de estilo de vida. Eu costumo falar que todas as perguntas para mim são liberadas, à exceção do atual peso do Ronaldo, que Era minha pergunta agora. Era. Legal, então. Vamos agora para o intervalo e a gente volta na sequência para esse bate-papo aqui com o Márcio Atala, que está visitando Campo Grande, visitando a CBN. A gente está recebendo aqui nos estúdios também o presidente da CACEMES, o Ricardo Ayashi, e o nosso colunista aqui no nosso dia a dia. Correndo juntos aqui, o Israel. 10h51. 10h55, a gente volta a conversar com o Márcio Atala nessa parte final, rapidinho aqui com o Lucas Mamédio. Lucas? Eu queria perguntar pro Atala, é importante a gente estar falando aqui, são várias dicas dele, ele talvez seja uma das maiores autoridades nesse assunto de preparação física aqui no país, a importância de quem quiser começar ou quem quiser retomar a atividade, de consultar um especialista, de ir atrás de uma ajuda qualificada para, enfim, para fazer atividade física. Tá, quando você é sedentário e quer começar a fazer alguma coisa, seja caminhar, se movimentar mais, você não precisa de nenhum especialista, você precisa começar a se mexer. A partir do momento que você se condicionou um pouquinho, que você quer fazer uma coisa mais programada, que você quer correr, que você quer ir numa academia, obviamente
o professor de educação física, ele é fundamental para te dar uma orientação, para que você faça com segurança, que você não se machuque e colha todos os benefícios. Exato. Mas para aquela pessoa que simplesmente quer se manter ativa, sai caminhando, se movimenta mais, isso já é importante. Israel? Bom, na mesma linha ainda, nunca é tarde para começar, né? Não, nunca é tarde para começar. Você tem 70, 75, 80 anos. Se você for começar, você vai ganhar massa muscular, você vai ganhar massa óssea, vai ter autonomia, equilíbrio e vai conseguir muita qualidade de vida. Ricardo Ayashi, a CACEMES e a CBN trazendo esse momento especial, né? É para estimular a galera mesmo, né? Fantástico estar aqui com o Márcio Atala hoje. Eu vou fazer uma pergunta para o Márcio, até que é importante, né, para as pessoas. Nós falamos muito de regularidade de atividade física. E a intensidade? A intensidade, ela vai vir acompanhada quando você tem a regularidade, seu corpo vai se condicionando, você consegue aumentar um pouco a intensidade. O que me preocupa hoje muito é que muito se fala dos métodos milagrosos e o HIIT é um deles, né? O treino de alta intensidade intervalado. Eu trabalhei muito tempo com atleta, já fui para Olimpíadas e num atleta de elite a gente tem 30, no máximo 40% de treinos na semana de alta intensidade. Então, você pegar uma pessoa que é sedentária e submeter essa pessoa a treinos intensos todos os dias, não é o melhor caminho. A intensidade, ela pode e deve ser trabalhada dentro da semana, mas tem que ter uma programação como um todo. E a intensidade, ela vai ir evoluindo de acordo com que você dá regularidade, o corpo se acostuma e você aumenta a intensidade. Legal. Márcio, você tem uma convivência aí com grandes nomes, aí, atletas, enfim, personalidades. E o nosso ouvinte agora, aquele cara que está acima do peso, fala, poxa, eu não vou conseguir, eu não tenho condições para isso. Pelo contrário, eu acredito que cada um de nós, aquele que está preocupado com a saúde, pode começar hoje, inclusive, lá no nosso evento. Claro. Primeiro o convite para participar do evento, que vai ser muito bacana, a gente vai conversar lá. Estou super à disposição para responder qualquer pergunta e, mais do que isso, passar informações que, por exemplo, hoje a maioria das pessoas passam de 8 a 10 horas por dia sentado. Se você substitui 2 dessas horas do tempo sentado pelo tempo em pé, e não precisa ser consecutivo, né? Então, a cada hora você fica ali 5, 10 minutos em pé. Se você faz isso com regularidade, ao final de um ano, você diminui sua chance de ter diabetes ou pressão alta em 15%. Você aumenta seu gasto calórico em 10%. Né? Isso já é suficiente para você melhorar a sua saúde. Então é importante você pensar em pequenas alterações que você pode fazer no seu dia a dia. Olhar para o seu dia e ver como você pode incorporar algum tipo de movimento. Seja bem-vindo sempre a Campo Grande. Márcio Atala. Obrigado. Ricardo, muito obrigado pela parceria com a CBN, a CACEMES e a CBN dando esse presentaço aí para Campo Grande. Nós aqui agradecemos a oportunidade aí de estar aqui com o Márcio Atala e que com certeza as pessoas devem aproveitar esse dia, e convidá-los, né, para estarem presentes lá no Parque das Nações Indígenas, que aliás é um belo parque. Já está tudo pronto lá, inclusive, né? Tudo pronto, para que a partir das 17 horas a gente possa aí ter um estímulo maior para fazer atividade física e aproveitar essa experiência enorme que o Márcio Atala tem aí de conhecimento e de prática. Israel, o que está preparado pra gente lá? Correndo junto sempre, irmão. Rápido, devagar, importante estar ativo. Grande abraço e mais tarde tamo lá. Legal. Eu e o Lucas Mamédio também vamos estar lá hoje, prontos para poder retomar as nossas atividades agora com mais frequência. Eu que convidei, deixa claro, isso aqui tava resistente. É verdade, nós estaremos lá. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrar que essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no nosso site, no cbncamprogrande.com.br. Baixe o aplicativo da CBN para você continuar acompanhando as notícias aqui de Campo Grande. A gente lembra também que essa live continua disponível para você, mas a entrevista, o bate-papo com o Márcio Atala, a gente vai daqui a pouquinho mais disponibilizar para você. Agradecer ao Valdir, nosso comando técnico hoje aqui, os estagiários, Isabelle Melo, também o Luiz Vilela, as reportagens do Éder Campos, Lucas Mamédio, Rony Cruz e a Lorraine França, direção executiva da CBN, de Estevão Congro. E a direção geral é de Rosário Congro Neto. Apresentação Otávio Neto. É isso, a gente se vê daqui a pouco mais lá no Parque das Nações Indígenas a partir das 17 horas com Márcio Atala. Um grande abraço a todos.